A primavera é um tempo em que os problemas alérgicos se agravam. Esta é uma realidade que afeta milhares de portugueses, sendo os seus sintomas facilmente identificados, como espirros, comichão e olhos vermelhos. Vamos falar de alergias, em especial as que afetam os olhos, nomeadamente a conjuntivite alérgica. Para nos esclarecer, temos nos nossos estudos do Porto o médico e cirurgião oftalmologista José Salgado Borges. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Estamos numa época mais difícil, porque é a primavera em que as manifestações alérgicas aparecem ou se agravam. Muito obrigado, muito boa tarde. É um prazer estar aqui hoje a falar sobre este tema, que é um tema muito frequente. E, de facto, as alergias oculares surgem em 20% da população. É muito frequente, como disse, e são numerosos os sintomas que incapacitam os doentes, nomeadamente os olhos vermelhos, a comichão, a ardência, as picadas. Todas estas situações são relativamente comuns e podem muitas vezes estar associadas a outras causas de alergia, como por exemplo rinites, bronquite ou asma propriamente dita. E de facto são umas queixas muito marcadas e nesta altura, principalmente nesta altura de polinização, portanto, e há vários tipos de alergias, e referimos-nos nesta altura à alergia sazonal, aquela que surge na primavera e que de facto tem uma frequência grande, como dissemos, e que surge com os pólenes, com os pós, quer das gramíneas, das diferentes árvores, das oliveiras, do próprio centeio. Todas estas situações fazem com que os nossos olhos se queixem e que apresentem, de facto, incómodo muito marcado. Doutor, quando falamos de alergias oculares, estamos a falar na conjuntivite alérgica? É sim, os nossos olhos podem ser sede de numerosos tipos de alergias. Podem ser, de facto, a conjuntivite alérgica é mais frequente, cerca de 70% das causas de alergia ocular dizem respeito à conjuntivite alérgica, mas há outros tipos de alergias, nomeadamente as alergias que podem surgir ao longo de todo o ano, por exemplo, causadas pelo pelo dos animais, causadas, por exemplo, pelos ácaros, portanto, que se alojam, por exemplo, nos colchões, os pelos dos brinquedos de peluche, os próprios instrumentos metálicos podem também provocar irritação. Há medicamentos como a neomicina e outros que tais que podem também levar a alterações de irritação ocular. E muitas vezes a própria medicação que se dá para tratar as conjuntivites, nomeadamente que estão muitas vezes associadas ao olho seco, as lágrimas que nós utilizamos, muitas vezes são também causadoras de alergia. Portanto, se tiverem conservantes, os conservantes que fazem parte da constituição, muitas vezes, das lágrimas, são a causa das alergias. O que faz com que seja muito importante utilizar lágrimas artificiais ou medicamentos antialérgicos sem conservantes. A conjuntivite é uma infecção ou inflamação da conjuntiva. O que é a conjuntiva, exatamente? Vou aqui repartir a minha resposta em duas partes. A conjuntiva é uma membrana que recobre os nossos olhos por dentro, recobre as pálpebras e está a recobrir parcialmente também o globo ocular. E a inflamação da conjuntiva vai dar origem a uma conjuntivite, que neste caso é uma inflamação, mas não é uma infecção. Portanto, ao contrário de uma conjuntivite, por exemplo, bacteriana ou vírica, em que é necessário fazer uma administração de um antibiótico ou um antivírico, a conjuntivite alérgica não é transmissível, portanto não se transmite de pessoa para pessoa e é tratada de facto com antialérgico, com anti-inflamatório e com lágrimas artificiais e, como disse, não se transmite de pessoa para pessoa, portanto é uma conjuntivite não infecciosa, não transmissível. E quais são exatamente as suas manifestações e os sintomas? As manifestações são e o olhos ardor nos vermelhos. olhos, já falou? Também são os mais comuns. Já falei, portanto, os próprios olhos vermelhos, os olhos inchados, o lacrimejo, são tudo situações muito frequentes. E um aspecto que é muito interessante também é o caráter hereditário ou genético que esta situação transmite. Ou seja, se um doente com propensão para ter alergia ou conjuntivite alérgica tiver um pai ou uma mãe, portanto, um familiar direto
com alergia, a probabilidade de vir a ter alergia é 25%, e se tiver os dois pais com alergia, a probabilidade aumenta para 50%. Também, de facto, uma situação deste género faz com que tenhamos mais atenção à história. E a história clínica é, de facto, a situação mais importante que devemos ter em conta, uma vez que grande parte dos exames não são necessários, a não ser uma boa análise clínica e uma observação dos nossos olhos, tendo em conta que há alergias que podem levar a lesões mais graves, nomeadamente na córnea ou na parte das próprias pálpebras, e que fazem com que tenhamos que ter um tipo de atuação muito mais cuidada dos nossos olhos. Um dos conselhos importantes é diminuir o reflexo que todos nós temos quando temos algo a incomodar nos olhos, que é esfregar os olhos, até para se evitar, neste caso, agora, o risco de infecção também pela Covid-19. Essa intervenção é perfeita. Que cuidados podem ajudar a evitar, no fundo, as alergias e as conjuntivites em particular? Eu vou dar apenas 3 ou 4 dicas que julgo que são importantes nesta altura. Uma delas é, como disse, evitar coçar os olhos na altura em que usamos as máscaras, e as próprias máscaras fazem com que o ar que emana pelo espaço que está entre a máscara e a nossa face faça com que os olhos sequem mais, e o coçar os olhos poderá ser uma forma de transmitir o próprio vírus aos nossos olhos, que é uma das formas em que poderá ser transmissível. Por outro lado, eu aconselho também evitar a exposição aos alergénios, que são as substâncias que causam as alergias oculares. Isso podemos fazer, portanto, evitar o sair de manhã, o fechar as janelas também de manhã ao acordar. O fechar as janelas também é muito importante. Se formos de carro, também fechar as janelas do carro. Usar óculos de proteção, nomeadamente com proteção ultravioleta, tendo em conta que a fotofobia, que é outra queixa importante que temos também na conjuntivite alérgica, faz com que seja importante. Portanto, óculos de sol, e de facto são estas as causas. E evitar, só para terminar, evitar o contacto com os animais, uma vez que o pó e o próprio dos animais pode também ser uma causa de alergia dos nossos olhos, e os peluches. Também evitar que os peluches. Tudo aquilo que tenha pó, afinal. Muito obrigada, Dr. José Salgado Borges, pelos conselhos que nos deixa. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.